Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal Ministério Ricardo Santos, continuando a série de estudos sobre os primeiros capítulos do livro de Gênesis, especificamente aqueles que tratam da criação da humanidade, pecado e redenção. Hoje nós vamos falar um pouco acerca das diferenças que existem nas narrativas da criação do homem, do capítulo 1 e do capítulo 2. Com certeza, das várias vezes que você leu o livro de Gênesis, você já percebeu que há uma diferença entre o capítulo 1, versículo 26 ao 31 e o capítulo 2, versículo 4 em diante, que fala sobre a criação da humanidade. Essas diferenças, elas se dão porque, segundo os estudiosos e a crítica moderna, há duas fontes de autoria para os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Essas duas fontes é chamada de J e P. Vamos falar sobre cada uma delas hoje, por que e para que eles estão narrando a criação dos seres humanos, ou a criação da humanidade. Então vamos começar com a fonte J. A fonte J, ou a fonte javista, recebe esse nome justamente porque Yahvé, ou o tetragrama YHWH, tem como autoria, o autor, ele usa o nome Senhor, Yahvé, nos primeiros capítulos, e não somente no capítulo de número 3, quando Deus aparece para Moisés. Capítulo 2, versículo B, parte B do versículo, ao capítulo 3, versículo 24, que vai descrever, respectivamente, a criação, o paraíso, a queda e maldição, fazem parte da fonte javista. Por quê? Mais uma vez repito, porque ele, no texto original hebraico, ao descrever esta narrativa da criação da humanidade, usa o nome Yahvé, ou Javé, que significa Senhor. Mas qual que é a teologia da fonte J? Qual que é a mensagem teológica que ela pretende nos transmitir? Em primeiro lugar, J descreve uma visão do homem que vive, ou que pretende viver, ou que deseja ser como Deus. E por isso, ele não obedece, ele se subtrai à sua soberania, despreza a comunhão com Deus, e a visão deste homem é uma visão de que todos os pensamentos que lhe vêm ao coração estão voltados para o mal. Se você perceber, há uma descrição muito bem traçada pela fonte J, pela fonte javista, a qual ele pretende nos introduzir num ambiente em que o homem ele não quer viver ao lado de Deus. Ele quer se sobressair, ele quer ser maior que Deus, ele quer se desgarrar, em outras palavras, ele quer abandonar a Deus e continuar de maneira solitária, de maneira autossuficiente, o seu desejo de ser melhor ou maior que Deus. Se nós observarmos detalhadamente, a fonte javista, ela introduz isso já na queda do homem, na descrição do capítulo 3, que futuramente nós iremos abordar detalhadamente. Depois, a fonte javista passa pelo dilúvio, e o dilúvio, a narrativa do dilúvio, do processo de execução do dilúvio, se dá justamente pela maldade que há no coração do homem. O homem, então, ele é, dentro da visão do autor javista, uma pessoa que maquina o mal, e ao maquinar este mal, ele projeta em sua mente, em sua vontade, e
traça um rumo de como executar este mal. O primeiro fratricídio, ou seja, a primeira morte, o assassinato de um irmão, que é na narrativa de Caim e Abel, relata isso. Ele não quer que o seu irmão seja melhor que ele. Essa descrição do fratricídio, aquilo que há do assassinato de Abel por Caim, reflete uma mensagem teológica justamente dentro de um ambiente geral. Não é um indivíduo especificamente que matou um outro indivíduo, mas é essa bola de neve, esse desejo que há na raça humana de querer ser melhor do que seu próprio irmão. E ali vai e mata. Então, na visão teológica já vista, essa sede de vingança e essa sobrevivência do mundo é justamente pelo decreto, pela execução do mal. O autor javista, dentro da sua mensagem teológica, ele procura então mostrar que existe o mal e que este mal está no meio. Este mal invadiu um ambiente qual Deus ele queria, um ambiente de felicidade, de bem-aventurança, de comunhão, que era o paraíso, e consequentemente sai do paraíso e atinge todos que estavam cercados por aquela dádiva, por aquele ambiente de paz, por aquele ambiente de harmonia. A visão teológica do autor, da fonte já vista, é essa. Mas há um detalhe ao qual ele coloca que mesmo o homem, mesmo a humanidade, projetando, desejando o mal, Deus, ele anela pela sobrevivência do mundo. E esta sobrevivência do mundo, na visão do autor javista, é garantida, é mantida pelo dilúvio. Daí você, como Ricardo, Deus, para o autor javista, deseja garantir, preservar a sobrevivência do mundo, trazendo uma catástrofe tão avassaladora como o dilúvio. Na preservação da família de Noé, que representa a totalidade humana, Deus está ali dizendo, na visão, na concepção do autor javista, que ele pretende manter ainda um remanescente para dar continuidade ao seu desejo de que a raça humana viva em harmonia e possa viver com as suas diferenças de maneira pacífica, amorosa e bem-aventurada. Essa é a visão teológica do autor javista. Eu falei de duas fontes, a fonte javista ou a fonte J, mas também tem a fonte P. A fonte P, que é da palavra inglesa priest, que significa sacerdote, mas vamos chamar de fonte de sacerdotal ou de escrito sacerdotal. A denominação desta fonte sacerdotal, documento sacerdotal, baseia-se no interesse do autor pelas instituições cultuais e pelas prescrições sacerdotais que são fundamentadas nas narrativas e transmitidas em grandes e pequenas coleções, até mesmo simples e às vezes complexas. A fonte P, ou o escrito sacerdotal, o autor sacerdotal, ele tem, dentro dessa moldura que ele destaca, um estilo muito rico de linguagem característica e de emprego de listas genealógicas. Você observa que há um grande interesse do autor de descrever qual foi a procedência daquele determinado indivíduo
daquela denominada raça, daquela determinada tribo ou grupo. Observe que nos primeiros capítulos há uma descrição genealógica muito bem estruturada, muito bem emoldurada e muito bem traçada. O autor P, ou a fonte P, o escrito sacerdotal, ele está preocupado em nos dizer o seguinte: de onde veio tal indivíduo? De onde surgiu tal raça? De onde se formou tal tribo? E como se desenvolveu a identidade daquele indivíduo? Por isso ele vai traçar isso através de uma lista genealógica muito extensa, de números ao qual ele se detém. Ele tem interesse pelo culto, pelos ritos, por aquilo que diz respeito a prescrições. E é interessante que o escritor sacerdotal, dentro dessa concepção, dessa visão, ele está preocupado em nos dizer datas específicas e dias específicos. É claro que quando eu falo de datas, não estou dizendo aqui as datas propriamente ditas de como que nós entendemos hoje. Por exemplo, dia 27 de dezembro de 2019. Não, mas no que diz respeito à separação, o que é dia, o que é noite, o que é tarde, o que é manhã, isso o autor sacerdotal ele está preocupado em descrever, em colocar em sua narrativa. Por isso que você vai ver, dentro da criação da humanidade, nos primeiros capítulos, a preocupação do autor em dizer que aquilo foi no primeiro dia, que a determinada obra de Deus foi no segundo, no terceiro e assim respectivamente. Isso faz parte da mentalidade deste autor em descrever de maneira detalhada como se deu a criação da raça humana, de uma maneira em que possa envolver quem está lendo na ideia e na preocupação do que diz respeito à fonte sacerdotal. Então, este autor, P, ou o documento P, a fonte sacerdotal, ele está justamente preocupado em nos dizer como se deu a formação da raça humana, como se deu a formação dos céus e da terra, neste processo de dia e noite, neste processo de separação, nesse processo de envolvimento e, por conseguinte, como que é e qual é a identidade de cada personagem que ele se preocupa em descrever. O capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, parte A, pertence ao autor denominado P, ou ao autor da fonte sacerdotal. Ok? Algumas características vale a pena aqui ressaltar sobre a fonte sacerdotal, sobre a fonte P. Em primeiro lugar, ele tem uma conexão estreita entre a narrativa histórica e a lei. Ele não apenas quer descrever um acontecimento, mas ele põe aquele evento histórico dentro de uma ordem, dentro de um mandamento. E aí você vai lembrar comigo que a ordem que Deus deu para o casal no Jardim do Éden foi justamente uma ordem de
proibição. E isso faz parte da lei. Isso faz parte da lei. Então, esta ordem de proibição, ou esta lei, está ligado de maneira estrita com a narrativa histórica. Isso é uma das características da fonte P do escritor sacerdotal. No contexto, então, da narrativa, o Senhor promulga as leis associadas aos fatos, e estas leis devem valer, antes de tudo, para a situação presente, não apenas para a situação presente, mas também para a situação posterior. Por isso, então, que ele vai colocar o casal e vai falar para ele: olha, daquela árvore que está ali, você pode comer, mas da árvore do fruto, do bem e do mal, nunca comerás, porque o dia que dela comeres, então vocês morrerão. Isso faz parte dessa mente do autor sacerdotal. Isso faz parte de uma emolduração, de uma construção literária que ele pretende nos dar para compreender como a lei está ligada com o evento histórico. A contagem dos anos é uma outra característica da fonte sacerdotal. Ele começa com a criação e aí ele passa justamente desenvolvendo, como eu falei anteriormente, até chegar na criação dos seres humanos, da humanidade. A divisão da história se faz pelas árvores genealógicas para o escritor sacerdotal, para a fonte P. Além da fórmula, aquela que eu falei no primeiro estudo, Toledot, esta é a descendência, esses são os descendentes, essas são as gerações que ocorrem a partir do capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 4, parte A. Ela aparece como título nos outros capítulos, capítulo 6, versículo 9, por exemplo, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 10. Ela tem justamente uma variante, que é aquela que eu falei no primeiro estudo, em Gênesis capítulo 5, versículo 1, por exemplo, ele é a única variante que aparece. Este é o livro da descendência, mas para esse autor, ele está preocupado justamente com isso. Grave bem isso, para que você possa entender. Ele está preocupado com os tempos e as estações, com os dias e meses, está preocupado com a genealogia. Esses três elementos, essas três características, tempos e estações, dias e meses, e genealogia, ou seja, descendência, é o que o autor ele pretende passar como característica para que possamos aí entender qual é a mensagem teológica. Ele então entende que, ao relatar como se deu a criação da humanidade, como se deu a criação dos seres humanos e como se desenvolveu o processo de construção genealógica, ele pretende aí nos ensinar e nos dar como característica de que ele estava preocupado com a formação cultural do povo de Israel. Esses três elementos, tempo e estações, meses e anos, e genealogias, olha só que interessante, vai aparecer no livro de 1ª e 2ª Crônicas. E vai também fazer parte de outros livros do Antigo Testamento. É claro que isso é para um estudo mais profundo. Mas o que eu quero que você grave aqui nessa segunda parte de estudo é que esses dois autores tinham preocupações diferentes.
e que escreveram a criação do homem, a descrição da criação do homem, de visões diferentes, com a intenção teológica diferente. Amém? Deus abençoe, muito obrigado, até o próximo encontro. E não se esqueça, tá? De se inscrever no meu canal, de clicar no sininho, para que sempre que subir um novo vídeo, com um novo estudo, você possa acompanhar e aí aprender com isso. Também te convido para deixar aí comentário, deixar aí alguma pergunta. Sua participação é muito importante para mim, vai me ajudar em muito. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério.